Rafaela Pina e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o lúdico como um recurso didático para suprimir as dificuldades no ensino e na aprendizagem da análise combinatória. Eu escolhi esse tema pois quando eu estava fazendo a disciplina de Prática Pedagógica de Matemática 2, eu aprofundei um pouco os estudos sobre o lúdico e me apaixonei e decidi falar sobre o lúdico na análise combinatória. Pela análise combinatória ser um conteúdo matemático, eu sempre tive uma grande paixão, uma grande carinho, e isso era um conteúdo considerado muito difícil, tanto pelos alunos quanto pelos professores em passar esse conhecimento. Então, por isso que eu escolhi juntar essas duas paixões minhas e se tornou esse projeto. Então, hoje aqui na apresentação, a gente vai falar de 4 tópicos principais. A gente vai falar um pouco sobre a definição de análise combinatória, sobre os obstáculos epistemológicos e didáticos no ensino e na aprendizagem. Vamos falar um pouco sobre a ludicidade no ensino da matemática e, no final, eu vou apresentar 2 atividades lúdicas que podem ser aplicadas nas aulas de análise combinatória. Então, para começar a definição de análise combinatória, eu peguei 3 definições principais, que eu considero principais. A primeira é da professora Márcia Serioli, que diz o seguinte: combinatória é um ramo da matemática que estuda as estruturas discretas, suas propriedades e interrelações. A segunda é do professor Morgado, que fala: análise combinatória é a parte da matemática que analisa estruturas e relações discretas. E a terceira fala: o campo da matemática que se ocupa de estudar, examinar, descrever e determinar as diferentes e possíveis classificações que podemos obter e observar de um conjunto dado e de seus elementos constitutivos. Esse é do Dornelis. Então, a gente pode entender que a análise combinatória nada mais é do que estudar os problemas envolvendo contagem, sem a necessidade de se reproduzir todas essas possibilidades. Então, eu falei sobre isso nessas definições de análise combinatória. Vamos falar agora um pouquinho sobre os obstáculos epistemológicos e didáticos. Eu peguei sobre as noções de obstáculos segundo Bachelard, que é um filósofo francês. Então, a experiência primeira, ela vem dos primeiros contatos que o estudante tem com um conceito em sua vida. Então, às vezes, a gente apresenta o conteúdo, não só de análise combinatória como outro, de uma forma tão simplificada que isso pode atrapalhar o aluno no futuro para compreender um pouco mais essa matéria. A mesma a gente fala sobre as generalizações apressadas. O que são as generalizações apressadas? É a tentativa da gente transformar fatos do cotidiano em científicos, sem a gente fazer as necessárias considerações. Isso também pode atrapalhar o aluno. Já os obstáculos verbais é quando a gente pega, o professor tenta, em uma única só palavra, colocar como uma explicação. Então, às vezes, é essa questão de usar analogias, de usar metáforas. Tudo isso pode acabar atrapalhando o conhecimento do aluno, E o pragmatismo é o seguinte: por se tratar de uma ciência abstrata, mesmo que seja importante a gente abordar a aplicação do conteúdo escolar, a gente deve tomar cuidado com as explicações. Ou seja, a gente tem que se basear não apenas na aplicabilidade, para tentar facilitar a compreensão, mas a gente não pode deixar de lado o real significado do objeto matemático, certo? E a questão dos obstáculos didáticos é sobre os livros não possuem definições concretas. Se a gente pega um livro de matemática, sobre a parte de análise combinatória, normalmente não vai ter definição concreta. A gente vai trabalhar com é a área da matemática que estuda as possibilidades, as combinações. A gente vê muito definições simples e muitas fórmulas, Não que a metodologia da fórmula-aplicação, ela não tem que ser condenada, mas ela tem que ser trabalhada junto com o conceito, junto com a explicação, como que chegou naquela fórmula. Então, se você explicar passo a passo para o seu aluno, a definição de permutação é isso, essas são as maneiras de a gente trabalhar, você explicar e no final você mostrar essa aqui é a fórmula final, não há problema, entendeu? O ruim é a gente chegar e ensinar através de fórmulas, simplesmente jogar a fórmula no quadro, às vezes, a gente vê muito isso na sala de aula, sem explicar o real significado disso. E também o livro, a gente sente muita falta de situações, problemas envolvendo análise combinatória. A gente vê muito questões similares,
bolas, de a gente tirar a bola da urna, de eu tenho roupas, quantas roupas eu consigo formar, cartas, a gente vê muitas cartas, mas às vezes a gente foge de situações, problemas que também podem ser trabalhadas envolvendo o assunto de análise combinatória. Então, os obstáculos epistemológicos e didáticos é basicamente esses problemas podem gerar uma dificuldade, tanto para o aluno compreender a análise combinatória, quanto às vezes para o professor mesmo passar esse conhecimento. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a ludicidade no ensino da matemática. Eu tenho que enfatizar aqui uma frase que é: o lúdico não é entretenimento. Por que a gente usa o lúdico em sala de aula? O uso das atividades lúdicas, ele coloca o aluno como no centro da construção do conhecimento. Vai permitir que ele construa esse pensamento de uma maneira mais significativa, vai diminuir bloqueios lógicos, vai tornar a aula prazerosa, vai estimular o desejo em ele entender a matéria, além de também integrar o aluno com os outros, entendeu? Trabalhar essas relações pessoais. E eu também enfatizei que muitas das vezes os professores que usam o lúdico, eles são criticados por, colocou um jogo porque é mais fácil, porque não quer ter trabalho. Mas tem todo um plano de ação para você aplicar o jogo lúdico, atividade lúdica. Tem um plano de como é que a gente vai fazer, um plano de ação. Depois a gente tem um plano de como é que a gente vai aplicar o desenvolvimento, o que eu quero chegar com esse jogo, qual construção que eu quero explorar nesse aluno, entendeu? Também tem a questão de os conhecimentos prévios. O que eu preciso que o aluno saiba para eu aplicar esse jogo? Então, a gente enfatiza muito a questão do lúdico no ser entretenimento, que muitas das vezes a gente vê professores que fazem uso de jogos em sala de aula, mas não com essa ideia de construir um conhecimento ou avaliar o conhecimento do aluno, apenas para divertir, apenas para tornar a aula divertida. Mas o lúdico é você pegar o divertido e juntar com o conhecimento. E esses dois juntos caminharem. E eu apresentei aqui duas atividades lúdicas que podem ser aplicadas no ensino da análise combinatória. O primeiro é o jogo da senha, um jogo muito conhecido, tem ele em forma de tabuleiro, tem ele em forma de aplicativo, você também pode imprimir, né? E essas aqui são as imagens, vou só fazer um resumo. O jogo da senha tem a seguinte ideia. A gente tem uma combinação entre 4 cores, são 7 disponíveis. A gente não pode repetir nenhuma cor. Então, eu tenho 7 cores, eu escolho 4 sem repetir, e essa é a minha senha. E o desafiado, ele deve descobrir a sua senha no menor número de tentativas, né? E aí, por que é um jogo de estratégia? Porque as jogadas são decididas pelo raciocínio lógico do aluno. Então, ele vai escolhendo as cores e vai, nesse pensar, né, diminuindo o número de opções. E como é que funciona? Deixa eu voltar aqui bem mais. A gente tem as tentativas e as dicas. A bolinha preta, a gente está vendo que tem 4 cores aqui olhando para o lado. A bolinha preta significa de uma dessas 4 cores que você escolheu tá certa e tá no lugar certo. A bolinha preta significa que a cor certa é o lugar certo. E a bolinha X significa cor certa, mas no lugar errado. Não significa que exatamente, por exemplo, aqui na primeira linha, que a laranja está no lugar certo e cor certa não. Significa que uma dessas 4 que você escolheu está no lugar certo e na cor certa. Então, qual é o objetivo? Você criando as suas próprias estratégias, ou seja, o aluno vai criando a sua estratégia para chegar na senha correta. Quando que acaba o jogo? Quando todas as bolinhas pretas são pintadas, ou seja, você acertou as 4 cores e as 4 cores estão no lugar certo. A gente tem aqui um resumo, né, as regrinhas. E o jogo da senha, ele é um jogo que pode ser aplicado na construção do conhecimento. O jogo da senha ele trabalha sobre a parte da análise combinatória de combinação. Um outro jogo que a gente pode trabalhar é a trilha da combinatória. A trilha da combinatória nada mais é do que um jogo de tabuleiro, onde o aluno caminha por esse jogo, e cada casinha, casa azul, casa vermelha, casa laranja, casa preta, são cartas que tem, por exemplo, se ele pôr na casinha azul, ele vai pegar uma carta do baralho azul, em que nessa carta tem um problema de análise combinatória. Então, ele resolve esse problema da análise combinatória. Se ele acertar, ele continua, caminha pelo jogo. Se ele errar, ele não avança. Como é que a gente avança nesse jogo? A gente joga 2 dados e a quantidade de casas que você anda
é a combinação entre esses dois números. Então, o jogo da trilha combinatória, diferente do jogo da senha, ele é um jogo de avaliação do conhecimento. Ou seja, você vai avaliar o quanto que os seus alunos aprenderam e compreenderam da análise combinatória. De uma maneira leve, tranquila. Esse jogo pode ser jogado em duplas, em grupos, e de uma maneira bem leve. Então, aqui a gente botou, né, que para você observar quanto compreenderam do assunto. Tem as regrinhas, como um jogo de tabuleiro, né? Tem as suas regras. E foi isso, né? E eu botei uma última fase que fala sobre as atividades lúdicas, elas podem colocar o aluno em diversas situações, onde ele pesquisa e experimenta, fazendo com que ele conheça suas habilidades e limitações, que exercite o diálogo, a liderança seja solicitada ao exercício de valores éticos, e muitos outros desafios, que permitirão vivências capazes de construir conhecimentos e atitudes. Quais, como e quando usar esses instrumentos lúdicos é tarefa do professor, que determinará os objetivos e o planejamento de como irá alcançá-los. E é isso. Obrigada!